Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Judite aqui do canal VegTube e hoje eu vou fazer para vocês um polpettone de lentilhas. O polpettone tradicionalmente é feito de carne moída, parecido assim com uma almôndega grandona, sabe? Só que ele tem recheio lá no meio e o nosso também vai ter recheio, vai ser redondão e vai ser maravilhoso. Fica aqui comigo que você vai aprender essa delícia. Eu vou começar amassando a lentilha. Então vou transferir ela aqui para o bowl. E não precisa muito trabalho. Essa é uma receita super prática, rápida. E eu gosto quando fica os pedacinhos porque já dá aquela texturinha boa, sabe? A lentilha tem bastante proteína e tem vários princípios bioativos que ajudam o nosso corpo a prevenir doenças. Pronto, é uma leve amassadinha para ela ficar pastosinha, para dar textura. Agora eu deixo minha lentilha aqui esperando um pouquinho que eu vou refogar a cebola e o alho ali na frigideira rapidinho. Eu quero que a minha cebola fique murchinha e já solte um pouquinho de sabor também. Porque se eu colocar ela crua lá no polpettone, ele assa tão rápido que não dá tempo da cebola assar lá no meio, sabe? Aí quando você comer, você vai sentir a cebola crua. Já vou colocar um pouquinho de sal também, porque o sal ajuda a cebola a desidratar mais rápido. A cebola já está murchinha e eu vou acrescentar o alho. Vocês estão vendo que a gente não precisa já colocar o azeite aqui? Porque o resultado final é o mesmo e aí eu evito de aquecer o azeite por mais tempo, porque ele já vai aquecer quando eu assar o polpettone. Então aqui não precisa. E vocês sabem que o azeite, quanto menos aquecer, melhor, né? E não só o azeite, mas qualquer óleo. Bom, já tá douradinho. Já tem um cheirinho maravilhoso. E eu já posso incorporar lá na massa do polpettone. Eu vou usar batata para dar liga no polpettone e também o sabor combina muito bem. Eu vou usar beterraba para dar uma cor bonitona, o cheiro verde, pode ser qualquer um que você tiver aí na sua casa, tá? Salsinha, cebolinha, manjericão, um pouquinho de páprica defumada, eu gosto muito do sabor que dá junto com a lentilha. O sal, aqui você vai temperando e provando, lembrando se você cozinhou a lentilha com sal ou sem sal. A minha tá sem sal, a minha batata também tá sem sal, então eu preciso colocar um pouquinho mais de sal. E o azeite. Vou mexer bem e aí eu vou sentindo a textura para ver se precisa de farinha de mandioca aqui dentro dessa massa. Porque aí depende de quanto você cozinhou a lentilha, a sua batata também. Se ela estiver bem sequinha, você vai precisar de menos farinha de mandioca. Se ela estiver úmida, vai necessitar de mais farinha. Então essa primeira parte eu misturo e já vou colocar a mão. Eu preciso dar uma amassada aqui para ter uma textura boa, como se fosse um pão mesmo. A beterraba já vai soltando a corzinha dela. Olha, a massa, ela já modela, mas eu sinto que tem bastante umidade ainda. Então eu vou colocar um pouquinho de farinha de mandioca. Porque se eu não colocar farinha de mandioca, quando eu assar o polpettone, ele vai dar uma baixada, não vai ficar aquela bolona. Vai ficar bonito também, gostoso, mas eu quero que o meu fique uma bola mesmo. Então vou colocar aqui umas 2 colheres de farinha de mandioca. E se precisar eu posso colocar mais também, tá? E aí ela absorve toda a água e a massa fica mais firme. Olha como forma uma bolinha perfeita, parece uma massinha de modelar, sabe? Ela não gruda mais na mão, ela não tem aquela umidade, tá? Super gostosa de trabalhar. É esse ponto que eu quero.
E eu esqueci de colocar aqui uma pitada de pimenta. Eu acho que casa muito bem uma pitadinha. Então vou colocar. Pronto. Massa pronta. Vamos para outra fase, que é modelar os polpetones. Eu vou dividir essa massa em 4, porque eu só vou fazer 4 polpetones, porque eu quero que eles fiquem bem grandões, sabe? Bem bonitões assim. Então eu divido aqui no meio e depois aqui. 4 pedaços. Eu já dou o formatinho neles. Eu vou usar o requeijão de batata, porque como eu usei batata na massa e eu não tinha nenhum requeijão pronto na geladeira, então eu já fiz o de batata porque facilitou minha vida, né? Mas você pode usar qualquer requeijão vegano que você tiver na geladeira, o tofu piri, o requeijão de inhame, requeijão de tofu. A gente tem várias receitas aqui, várias opções, e elas vão ficar aqui no card para você escolher qual é a melhor opção para você, tá bom? Mas faz toda a diferença você fazer seu polpetone recheado. Então, eu fiz uma bolinha aqui, né? Agora com esse dedo eu vou abrir uma cavidade aqui no meio dele. E aí eu coloco o requeijão. Bem recheiudo, bem gostoso. Aí não coloca até o final para você conseguir fechar ele aqui em cima, tá? Ó, assim mesmo escapou um pouquinho de requeijão, mas não faz mal. Pronto. Tá escondido lá. E agora a gente faz com todos eles a mesma coisa. Eu deixo a massa bem redondinha e aí com esse dedo polegar aqui, ó, eu faço um buraco e vou alargando ele lá embaixo. Vou girando a massa e pressionando para aumentar essa cavidade, ó, para caber bastante recheio. E aí eu vou colocando o requeijão. Prontinho, polpetones modelados e agora a gente vai empanar. Como eu não vou fritar esses polpetones, mas eu quero, mesmo assim que eles tenham aquela casquinha crocante, eu vou passar um pouquinho de azeite por fora e depois vou passar na farinha de mandioca. Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui no prato. E aqui a farinha de mandioca para empanar. Vou usar um pincel aqui para facilitar o trabalho. E agora a farinha de mandioca. E olha que coisa mais linda. Eu estou usando a farinha de mandioca fina, mas se você preferir, você pode usar flocada também. Eu vou assar ou fritar, não sei, meus polpetones aqui na air fryer. Se você preferir colocar no forno, também pode ser. Coloca sempre uma temperatura alta, uns 200 graus, para formar aquela casquinha crocante, tá bom? Eu acho que os polpetones já estão bons. Vamos ver? Eles ficaram super bonitos, mas vamos ver como eles estarão por dentro. Se ficaram crocantes, se o recheio ficou gostoso. Olha que lindões! Vou cortar um aqui para ver o que acontece. Eles já não estão tão quentes e eu consigo cortar para ver como ficou por dentro. Vamos lá? A casquinha tá crocante, fez até um barulhinho de um creque aqui. Tcharam! Uau! Olha só isso! Que delícia! E aí, ficou com vontade de comer um polpetone desse? Olha, a casquinha crocante, a massa suculenta e todo recheiudo. Faz aí na sua casa e depois me conta, tá? Eu amo ler os comentários de vocês e sentir o carinho que vocês têm pela gente aqui, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo também, tá? Beijo!